O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me chamou muito a atenção na primeira leitura, quando São Paulo fala assim, logo no começo: ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação, pela notícia acerca de vossa fé. Agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Achei bonita essa imagem, né? Paulo, que elogia de saber que a comunidade de Tessalonicenses estava firme no Senhor. Isso nos convida, creio que hoje, a também pensarmos: nós também estamos firmes no Senhor? Porque às vezes a gente corre o risco na nossa caminhada de acharmos que nós estamos firmes num tanto de coisas e pessoas, mas não firmamos no Senhor. Nós não pisamos no Senhor como um chão firme aonde nós podemos caminhar. E com isso nós corremos o risco de correr atrás de algumas muletas que passam, que se quebram ou que se perdem ao longo do caminho. Hoje somos chamados a olhar para o nosso coração e observarmos se diante das situações da vida nós estamos firmes no Senhor. São Paulo se alegra, fica confortado, porque em meio das angústias e tribulações recebe notícias sobre a fé daquela comunidade. Eu fico pensando em nós. Eu me lembrei hoje, pensando nisso, me lembro que no dia 15, dia da Assunção, quando celebrei, eu falei um pouco sobre São Maximiliano Maria Kolbe, um mártir que foi celebrado no dia anterior, no dia 14 de agosto. Ele era um padre polonês, estava no campo de concentração de Auschwitz. Era agosto de 1941. Lá havia uma lei. Para cada fugitivo, eles escolhiam aleatoriamente 10 pessoas do pavilhão daquele fugitivo para que fosse trancado num porão para morrer de sede e fome. E naquele dia havia um fugitivo. Então ele reúnem todos no pátio como uma maneira de coibir pelo medo, E começam a escolher os 10.
E um deles lá, ele chora quando ele é escolhido, né? Ele fica triste dizendo que deixaria a sua esposa e os seus filhos órfãos. E Maximiliano se comove com aquilo e ele então se oferece para ir no lugar desse pai de família. E o general aceita a troca. Então ele vai junto com os 9 escolhidos para esse porão. E os relatos dizem que, diferente das outras vezes, do porão aonde sempre se escutavam gritos de fome e de sede, naqueles dias que se seguiram se escutaram cantos a Nossa Senhora. Depois de 15 dias, houve um novo fugitivo e eles precisavam desocupar o local para colocar os outros 10. Quando desceram, haviam ainda 4 vivos. 3 já estavam inconscientes e Maximiliano ainda estava consciente. Tanto que ele mesmo é quem oferece o braço para ser aplicada a injeção letal, para que acabassem de morrer esses prisioneiros, para serem jogados fora, para levar os outros. Eu acho bonita na história de São Maximiliano a confiança dele em Deus. Isso é o estar firmes na fé. A partir daquele momento, os relatos falam que o campo de concentração já não tinha mais tanta dureza como dali para trás. Houve uma mudança. E curiosamente, os prisioneiros que eram transferidos para outro campo de concentração começaram a contar a história. E começaram então a pedir a intercessão de Maximiliano. E começaram a alcançar graças. E muitos reavivaram a fé, reencontraram a fé. Então é bonito de ver como que, a partir daquele homem, Deus foi semeando esperança no meio de todos eles. É bonito de ver assim que tudo mudou. Mas é um tudo mudou assim, né? Como tudo mudou? Tudo mudou. Maximiliano estava lá embaixo com os cantos a Nossa Senhora junto com os outros prisioneiros, mas estava firme na fé. Ele sabia aonde estava o coração dele. O olhar dele estava além daquele porão. E é isso que nós somos chamados. Eu quis hoje relembrar a história de São Maximiliano, justamente para nós compreendermos que na nossa vida nós precisamos estar firmes na fé. Nós vamos encontrar inúmeras dificuldades, como todas as outras pessoas. Eu costumo dizer, né, a gente tem às vezes uma fantasia de que os problemas, as doenças e todas as situações difíceis vão vir até a casa de cima da nossa rua, pula a nossa casa, porque a gente vem na missa, a gente reza e continua do vizinho para baixo, né? Mas a nossa casa tem que pular, porque a gente ajuda na igreja, a gente faz essa ou aquela caridade. Quantos de vocês vêm à missa todos os dias? E é justamente o contrário. A gente tem uma vida humana como todas as outras pessoas, mas a gente precisa estar firme na fé. Se recordar de quem cuida da nossa vida em todas as situações. Quem está segurando a nossa mão nos momentos escuros que nós passamos. Quem está caminhando conosco nessa situação difícil que eu estou enfrentando hoje, às vezes de doença, às vezes de uma dificuldade, às vezes de uma preocupação que parece não ter solução. É exatamente nesse lugar que Deus vem para estar conosco. É exatamente nesse lugar que Deus vem, como nós cantamos no Salmo, Ele vem para nos saciar de manhã com o seu amor. É bonito essa imagem, né?
Deus, saciai-nos de manhã com o vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. De manhã Ele vem nos saciar com o seu amor, para podermos enfrentar o nosso dia, e tudo aquilo que vai acontecer, e tudo aquilo que nós programamos e saiu completamente do nosso controle. Em todos esses momentos Deus estava ali, nos sustentando e nos amparando. E é nesse sentido que nós vamos então observar o Evangelho. O empregado fiel, que precisamos ser como ele, né? Ficai preparados. O Evangelho de hoje nos convida à vigilância. Somos chamados a observar como é que nós temos cuidado daqueles que estão à nossa volta. E isso não é uma questão simplesmente de patrão e empregado, né? Todos nós temos pessoas que dependem de nós. Seja pai, mãe, filho, sobrinho, amigo, companheiro no trabalho, sempre há alguém que em algumas situações dependem de nós. E como nós temos cuidado, e como é que de uma maneira cristã nós temos nos comportado e feito o nosso papel. Hoje nós somos chamados a esse confiar. Confiar em Deus, caminhar dia após dia, mas firmes no Senhor. É Ele que nos sustenta. Precisamos, como nós cantamos no início, no mantra, podemos cantar de novo? Permanecer nesse amor de Deus, permanecer nesse Deus que nos ama e nos chama, estar com Deus para vivermos cada dia. Deus é quem nos sustenta. Vamos fechar os nossos olhos. Hoje nós nos reunimos na casa de Deus para rezar. Vamos aproveitar esse momento então para derramar o nosso coração diante desse Deus que nos ama e que nos convida a estarmos firmes nele para vivermos o nosso dia a dia. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Jesus, obrigado pela sua fidelidade em nos chamar. Obrigado pelo seu amor que nos persegue. E o Senhor é fiel de nos levar até o fim. Por isso te pedimos que hoje o Senhor derrame sobre nós a graça de sempre estarmos firmes no Senhor. Renova hoje a nossa esperança, a nossa fé, a nossa caridade, a nossa alegria, o nosso dom de servir, o nosso dom de perdoar, para podermos em tudo, em todas as vicissitudes da vida, permanecermos firmes no Senhor. Obrigado, Jesus, por essa tua fidelidade. O Senhor que nos chama não somente no sentido vocacional que vivemos esse mês, mas a sua fidelidade que nos chama a sermos teus em todas as situações da nossa vida. Obrigado pelo teu carinho, pela tua presença e pela tua graça nos sustentando. Que o Senhor nos permita viver a tua imagem e semelhança
todos os dias da nossa vida, em todas as situações. Nos ajude a sermos sempre um reflexo do seu amor para aqueles que nos cercam. Nos ajude a cuidar daqueles que estão à nossa volta. Obrigado, Jesus, pela tua companhia. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de neste santuário podermos celebrar a Santa Missa, rezarmos neste dia e desde já agradecermos as graças que nesta noite o Senhor derrama e renova no coração de cada um de nós. Amém. Nesse ofertório vamos entregar a nossa vida, o nosso coração e o nosso desejo de sempre permanecermos firmes no Senhor.